Olá, amigos e amigas, que o Senhor Deus vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 19 de abril, a lição 4 ela tem como título Dando Glória a Ele. A lição de hoje ela está baseada nos livros de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E essas passagens, elas nos ajudam a entender melhor qual é o modo de nós glorificarmos a Deus. E Deus, através das Sagradas Escrituras, principalmente ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E este é um resumo de como nós devemos ter o nosso estilo de vida, o estilo ideal para um cristão, onde ele deve fazer com que o corpo dele seja o templo do Espírito Santo. E aqui nos ajuda a entender que nós devemos cuidar desse corpo, né? Que de tudo aquilo que nós nos alimentamos, do que nós vemos, de que nós fazemos com o nosso corpo, porque é através dele que nós podemos glorificar a Deus. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículos de 1 a 2, ele adverte, o povo romano, uma massa religiosa que se localizava lá, que eles viviam de uma prática de estereótipos, né? Que assim é onde as pessoas viviam de valores negativos do passado, né? De tradição, de costume, inclusive em práticas assim muito erradas, né? Com o que eles faziam com o corpo, né? Não só na alimentação, mas também de atos sexuais, tudo isto. O apóstolo Paulo dá um alerta para eles. E ele roga, né, que todas essas pessoas façam mudanças, que as pessoas procurem experimentar em cultos assim, racionais para Deus, com uma entrega, né, do corpo por um sacrifício santo, agradável e vivo para Deus. E o que a gente vê nessa lição, né, de hoje, que nós fomos criados para nós glorificarmos a Deus, mas nada como qualquer ser humano que ele possa acrescentar ou aumentar a glória de Deus, porque Deus já possui essa glória, porque toda honra e glória pertence a Ele, Deus. Mas quando nós damos glória a Deus, quando nós reconhecemos que não há outro Deus igual, que Ele, Deus, é poderoso e que a glória pertence a Ele, como diz lá no Salmo 29:2, quando nós colocamos, né, as coisas nas perspectivas certas, é Ele que nos capacita, Ele que nos dá dons, talentos, e por isso que Ele merece todo o nosso reconhecimento, por Ele nos amar, assim, mesmo que nós sejamos pecadores, Ele nos ama, é misericordioso, e Ele sempre nos ajuda em tudo que nós precisamos e necessitamos. A palavra glória de Deus, ou doxa, né, no grego, que aparece lá no Antigo Testamento, muitas vezes ele aparece no contexto juízo divino, lá nos livros de Josué, capítulo 7, versículo 19, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 5, Jeremias, capítulo 13, versículos 15 e 16, e Malaquias, capítulo 2, versículo 2. Mas às vezes o nome e a tradução nem sempre é isto, né?
como no Novo Testamento, lá em Apocalipse 19, versículo 1 a 2, onde glória quer dizer assim, uma manifestação de Deus, né, através do seu poder, e é colocado também como um louvor, uma aleluia para o Senhor. A salvação, a glória e o poder, eles são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, né? E a pronúncia de glória no hebreu, kavod, o Senhor é digno de receber toda a honra e glória. E kavod serve também para descrever a revelação do caráter e da presença de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória divina, que fala em Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo, ao ver que a igreja de Corinto estava praticando a lascívia, né, aplicando assim a luxúria, a sensualidade exagerada, né, no corpo, principalmente usando o corpo de forma assim errada, principalmente com alimentação e sensualidade por todos os lados, contra, né, os ensinamentos que Deus dá uma mensagem para eles. Até a mensagem diz o seguinte, olha que Deus fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Paulo observou as coisas que afetavam, né, aquela igreja de Corinto, e que eles estavam tomando assim grandes proporções, né? Tudo por eles não obedecerem e não glorificarem corretamente o nome de Deus. E havia sério litígio, né, entre aquele povo, entre os irmãos, com bastante assim, imoralidade sexual e uma alimentação completamente errada, né? Onde esses pecados eles foram assim postergados, eles tornaram-se do conhecimento de todas as pessoas e até dos incrédulos, né? Ficaram sabendo, tudo por eles não respeitarem as determinações de Deus, que fala que o corpo é morada do Espírito Santo. O corpo é um templo santificado na presença divina, onde nós devemos comer e beber corretamente, né? Fazer tudo para a honra e glória de Deus, e nós sermos exemplos de saúde para demais pessoas, que isso seja um meio, inclusive, de chamá-los, eles para o lado do Senhor, conhecerem a verdade. E quando nós julgamos, né, ser a nossa sabedoria, sim, algo superior, e não cuidamos assim do nosso corpo, nós profanamos o santuário de Deus. E quando nós roubamos, né, a glória de Deus para nós mesmos, né, ou para outras pessoas, nós profanamos o santuário de Deus. E assim aos poucos nós destruímos o que o Senhor declarou ser sagrado, o templo do Espírito Santo. Quando o Criador do universo, ele é o centro, né, do nosso ser, quando ele é o primeiro lugar na nossa vida, em todo o tempo, nosso único desejo e a nossa única vontade é dar glórias ao Senhor, fazendo tudo conforme o seu querer, cuidando da nossa alimentação, como é determinada lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, que nos diz, olha que diz lá, a alimentação correta para o ser humano. E esse é Deus falando, está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como as árvores que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, ou seja, alimento das pessoas. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E até em Levíticos, no capítulo 11, versículos 47, Deus também faz a separação dos alimentos imundos e limpos, tudo para a honra e glória dele.
dele, Deus, né? O nosso modo de vestir, os nossos entretenimentos, a nossa interação, o nosso relacionamento com os outros, né, vai dizer que tipo de cristão nós somos. Se verdadeiramente nós damos glórias a Deus. Nós glorificamos a Deus ao revelar seu caráter de amor ao mundo por meio do nosso compromisso que nós fazemos a sua vontade, a seu querer, e assim seremos a luz para o mundo. O apóstolo Paulo nos adverte e também fala para os romanos que viviam lá com prática assim, de valores negativos, né, do passado, conceitos errados, né, sobre alimentação e a utilização do corpo, como prática, né, de estereotipos. Ele nos alerta e diz: eu não vou, diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos capítulo 12, versículos 2. E aqui o apóstolo Paulo roga, né, para que todos experimentem uma mudança de hábitos que constitua assim, um culto racional, que equivale à entrega do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que fala em Romanos 12, 1, onde nós devemos fazer a junção entre o corpo, né, e a mente, onde ambos estão inevitavelmente ligados e que não tem como separá-los. Um depende do outro e tem assim uma total participação no quesito de adoração. Por isso a importância do nosso corpo ser templo do Espírito Santo. E que nós devemos lembrar, né, que nós, em tudo que nós nos alimentamos, né, ela afeta o cérebro, né? Por isso que Paulo fala sobre isso. E Paulo nos exorta constantemente para a vigilância da mente, né, através de nossa vida prática. E afinal de contas, não conformar-se com este século, né, envolve o abrir mão de práticas e costumes que não condizem com a vida em que o Senhor planejou para o homem. E nós temos que observar essas determinações de Deus. E a palavra grega no Novo Testamento para o corpo, que Paulo fala, é somata, cuja tradução mais correta é a totalidade de quem somos, corpo, mente e emoções. Por isso que Paulo fala que nós devemos fazer um culto racional, ou seja, um ato de adoração a Deus com sabedoria e com inteligência. E assim nós devemos oferecer a Deus nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e não viver como os padrões do mundo hoje, e sim deixar que Ele, Deus, nos transforme a nossa vida. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar na mente. Ele começa a te dar sabedoria, inteligência, entendimento. E você passa a manusear melhor as Escrituras. Você passa a observar que aqueles alimentos que lá em Gênesis, no livro de Gênesis, que Deus fala, que são os alimentos imundos e limpos, eles valem para nós hoje, porque é questão de saúde. Deus quer que você viva em abundância, que você viva bem, porque esse corpo nosso custou muito caro para nós. Para nós não, para Cristo. Custou o sangue de Jesus, esse nosso corpo. Por isso que quando você aceita Jesus como Salvador, você tem que ser uma outra pessoa transformada pelo poder. E por isso que esse presente que Deus dá, que chama-se salvação, você ganha em decorrência disso. Por você aceitar Jesus como Salvador.
E com isto, Jesus, ao se aceitar Jesus como Salvador, você ganha esse presente chamado salvação, Jesus vai te levar para as mansões celestiais. Um lugar onde há mais dor, não há mais morte, não há mais aflições, sofrimentos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? E com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.